Vamos embora, porque tem novidades no Fluminense. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, e vamos embora para a gente poder falar um pouquinho sobre o que vem acontecendo no reino do Laranjal. O Fluminense já não é referido mais como Laranjeiras há um tempinho, né? Mas por conta do CT, né? Nesse sentido de futebol profissional. Mas vamos lá, cara, a gente abre falando aqui sobre a principal notícia, que é a parte da mudança na zaga. Uma matéria do portal Trivela, do Caio Blois, diz que, apesar de o martelo ainda não estar completamente batido, o Fluminense pretende sim utilizar do mercado para repor a saída do Nino ainda por agora. Olha aí a matéria que está aí na tela. Ó. O Fluminense identifica uma carência no elenco, neste atual elenco, e irá ao mercado para substituir o zagueiro Nino, contratando algum zagueiro. Segundo diz aqui que na apuração que o Fluminense quer contratar algum zagueiro, negociou o David Braz, perdeu o Nino no final do ano, né, no início da temporada, e Marlon fica de fora, praticamente não terá mais Marlon, tornando isso o Fluminense com atualmente de opção para a zaga Felipe Melo e Thiago Santos virando o zagueiro em definitivo, Antônio Carlos, que acabou de ser contratado, mas não tem muita moral lá com o Diniz, e o Felipe Andrade, que já foi escalado em 50 posições diferentes. É basicamente assim essas opções, além do Manuel, que está lesionado, mas está voltando por agora. Então são opções que praticamente todas elas têm um asterisco ali, né? O Thiago Santos não é um craque, não é um... Foi bem, mas não é isso tudo. O Felipe Melo não aguenta jogar 90 minutos e você tem ali as condições sobre os outros. Segundo diz aqui, o Fluminense, antes do início da temporada, já com o Antônio Carlos acertado, buscou um jogador com as características de um zagueiro canhoto, que era a ideia, ainda tendo o Nino, era a ideia buscar um zagueiro canhoto depois que perdeu o Vitor Mendes. Mas não rolou. Vocês vão lembrar que o Fluminense, no ano passado, o Fred, né, capitão, né, histórico do Fluminense e já então diretor de planejamento, seguiu uma série de zagueiros no Instagram e saíram algumas notícias de interesse do Fluminense. Acho que o nome que vai passar mais pela nossa memória é o de Luan Pérez, zagueiro que já jogou pelo Fluminense. Quando saiu daqui foi pra Bélgica, ele jogou muito pouco tempo no Fluminense. Saiu daqui, foi pra Bélgica, rodou, veio pro Santos e atualmente está no Fenerbahçe. Mas enfim, acabou não rolando a contratação e não melhorou nessa saída de bola, que era o que eles esperavam, pelo lado esquerdo. Bem, não só não veio esse zagueiro, como também perdemos o Nino. E aí, segundo o que diz a matéria, o Fluminense busca um zagueiro no mercado. Esse zagueiro é o Thiago Silva? Não, a matéria não fala, né, não menciona essa possibilidade. Eu espero muito, sendo bem sincero. Acho que quem me assiste aqui sabe que eu não sou o cara do... Eu vejo muito até os outros fazendo isso e fico pensando se eu, que às vezes, estou errado, né? Tem que contratar, contrata, tem que reforçar. Eu normalmente não entro muito nesse lado, acho que por eu ter passado tanto tempo analisando o Fluminense na merda financeiramente, que eu acho que eu tenho até um receio de pedir contratação e sabe-se lá o que vem. Então, mas nesse caso específico precisa, cara. Mesmo vindo o Thiago Silva no meio do ano, o Fluminense está muito no risco com a zaga. E é uma coisa que a gente não passa há muito tempo. E isso vai mostrando cada vez mais que era muito por causa do Nino. O Nino sustentava muito a zaga do Fluminense. Ah, Gabriel, o Felipe Melo não valia de nada? Não. O Nino ao lado do Felipe Melo... Ficou ruim a resposta, né? O Felipe Melo não valia de nada? Não é isso que eu tô dizendo. O Nino é craque. E o Felipe Melo não precisava ser potencializado pelo Nino. O Felipe Melo já é ótimo também. Então a gente tinha uma zaga de altíssimo nível. Quando saía o Felipe Melo e entrava algum outro, o Nino potencializava esse outro zagueiro que jogava ao lado dele. A gente viu grandes duplas, Nino e Matheus Ferraz, Nino e Digão, Nino e Manuel. Percebem como sempre é uma constante o Nino por ali? Quando sai o Nino, o Felipe Melo, com a idade que tem, mesmo tendo a experiência e a liderança, com a idade e o físico que ele tem atualmente, não é permitido a ele
fazer e potencializar o seu zagueiro que está ao lado por 90 minutos. Não tem como, é impossível. Então, assim, por mais que venha o Thiago Silva, acredito eu que é necessário, se faz necessário, uma contratação de um zagueiro. Que tipo de zagueiro que eu acho interessante ir no mercado? Buscar um zagueiro que tenha ali até os seus 26, 27 anos e que seja um olhar para o futuro. Seja um olhar para daqui a 2 anos. Você fala, pô, Gabriel, mas o Antônio Carlos não seria esse cara? Então, o Antônio Carlos sempre foi um zagueiro comum. Eu não cheguei a lançar. O Antônio Carlos é o único que eu fiz o roteiro do Raio-X, mas eu não cheguei a lançar o Raio-X dele, né? Não gravei porque decidi não postar. Mas o Antônio Carlos sempre foi um zagueiro comum, sempre foi um zagueiro extremamente criticado em alguns clubes e comum em alguns clubes. Nunca foi um destaque absoluto. As passagens dele pelo Avaí, até mesmo a quantidade de empréstimos que ele teve no Corinthians, no Flamengo. No Palmeiras, que foi onde ele mais deu certo, ele era o palmeirense que eu contactei lá, o jornalista. Ele falou pra mim, cara, ele era um zagueiro extremamente comum, era ele, Dracena, mas o Gomes se destacava muito mais e tal. Então, assim, a gente trouxe um zagueiro de 31 anos extremamente comum. Tem 31 anos. Eu não olho pro Antônio Carlos e falo, daqui a 2 anos esse maluco vai estar voando mais do que agora. Então, acho que a contratação poderia ir para um lado mais de um Vitor Mendes, por exemplo, não no sentido, né, do que ele fez. E pelo amor de Deus, né? Para de ficar falando, ai, Vitor Mendes, volta. Não, esse cara simplesmente ele jogava no Juventude, o Juventude estava sendo rebaixado e ele estava ganhando dinheiro extra apostando para ferrar o Juventude. Ah, pô, desculpa, esse cara perdeu a chance dele pra mim, tá? Eu não quero esse cara de volta no Fluminense. Se coloca no lugar do torcedor do Juventude, tá? Imagina que na semifinal pro Flamengo, a gente tomou 2-0 e tinha jogador do Fluminense fazendo isso. Você não ia ficar puto? E então, imagina, o Juventude foi rebaixado. Só pra você ter noção. Então não vem com o Vitor Mendes, não. Mas um jogador tipo ele, jovem, que de repente despontava, mas, pô, ele despontou no Galo, não teve tanta chance e tal. Acho que é um bom olhar, assim. Confesso que não tenho nomes aqui já prontos no Brasil, mas acho que é um setor que a gente precisa olhar. Eu não vejo tanto problema como alguns veem, e eu entendo, no sentido de um Martinelli ou um André começar um jogo específico na zaga. Mas é fato que o Martinelli e o André só tem acontecido isso porque o Fluminense não tem zagueiros de total confiança, né? Porque no ano passado a gente teve várias oportunidades para isso acontecer, e isso normalmente não acontecia. Por quê? Porque a gente tinha zagueiros com essa confiança. Enfim, vamos para a próxima notícia e vamos ficar de olho no mercado para ver quem é esse zagueiro que o Fluminense vai atrás, ou se é nada mais, nada menos do que só o Thiago Silva mesmo no meio do ano e pronto. Vamos lá, tá? A gente fala aqui de outras notícias agora. O Vitor Lessa trouxe uma informação um pouco mais cedo sobre o Alexander, mas antes deixa eu só mencionar a situação do Lelê, tá? O Fluminense informou à imprensa que o atacante Lelê foi submetido a uma cirurgia, foi submetido a uma ressonância magnética, né? Um exame bem aprofundado, e foi detectada a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho direito dele, cara. Normalmente, eu lembro, acho que a primeira lesão dessa, de rompimento de ligamento cruzado, que me marca muito, assim, no futebol brasileiro, já tinha tido o Ronaldo e tal, mas é a do Maicon Leite no Santos. Quem lembrar dessa vai lembrar, assim, da cena, é bizarra ele jogando pelo Santos. E aí eu lembro que se falava na época de 6 meses fora e tal, só que o que acabou acontecendo? Não sei se aconteceu com o próprio Maicon Leite, inclusive. Os jogadores voltavam e dava problema de novo. Né? O ligamento não fixava certinho ali dentro do corpo, e isso acabava ficando mais fácil de romper. Então, a expectativa é de 8 meses fora. A gente está em abril, o Lelê só joga no que vem. Verdade é essa. Uma pena pro Lelê. Novamente, eu vou falar uma frase que eu sempre falo aqui pra galera, porque o Lelê virou um assunto complicado. Se você menciona alguma coisa de positivo dele, você não entende que ele é péssimo. Aí se você fala que ele não é um jogador pro nível do Fluminense, você fala um detalhezinho ruim, fala, mas aí você não acredita no cara. Então, não. O Lelê não tem nível pra jogar no Fluminense 2024, mas tinha nível pra poder ser emprestado e de repente render uma venda pro Fluminense no futuro. Com a lesão não acontece nenhum nem outro. Enfim, uma pena. Voltando só pro assunto Alexander, o que acabou rolando, tá? O Lessa deu uma notícia hoje mais cedo de que o Fluminense, né, internamente, o que se vê é que o Alexander está tendo um desempenho muito abaixo nos treinamentos. E com isso, ou seja, a partir dessa avaliação do Fluminense,
Por isso, aliás, melhor dizendo, por isso, a partir dessa avaliação do Fluminense, o Alexander não vem tendo chances no time do Fluminense. A gente vai lembrar, nos últimos jogos entraram Lima, entrou Felipe Andrade, Antônio Carlos, etc. E até mesmo na lateral esquerda, que ele já entrou algumas vezes, não vem jogando. Segundo ainda o Vitor Lessa, a comissão técnica acredita que o jogador pode voltar a jogar bem, desempenhar um bom futebol. E, enfim, estão na esperança ali do Alexander voltar a esse comprometimento, né? Talvez pudesse ser assim, ou enfim, ou melhorar esse desempenho. Bem, uma página de Twitter chamada Tricolor News, que faz ali o trabalho de clipping, né? Que a gente chama, né? Que é um trabalho de pegar as notícias que são publicadas e reescrever e publicar tudo, ou seja, tipo, pega todos os portais, publicou e você acha num lugar só. É meio que essa função ali do clipping. Publicou a nota do Lessa. O Lessa falou em vídeo e eles publicaram ali no Twitter, dando a fonte certinho. E o próprio Alexander publicou, pouco tempo depois, respondendo como mentira. Só isso. Isso gerou uma repercussão muito grande. O Alexander apagou o post. Você não acha mais no Twitter, só tem esse print aí. Você não acha mais no Twitter essa resposta do Alexander. Mas isso foi verdade, eu vi na hora a resposta dele. Bem, assim, novamente, eu não vou ficar entrando aqui no mérito de quem tá certo, quem tá errado. Eu sempre falo isso, que notícia de bastidor é muito complicado. Mas, assim, o Alexander, ele botou mentira numa coisa que, assim, vai lá, ele até pode saber se ele tá tendo um desempenho abaixo ou não, mas ele não tem como negar uma notícia sobre a comissão técnica. Quem poderia negar isso daí? O Diniz. A comissão do Diniz e tal. É isso. Era eles que poderiam negar. Porque é a mesma coisa de eu virar pra você que tá assistindo, você, Douglas, que tá aí assistindo, e eu virar e falar bem assim: Douglas, o Vitor Lessa fala mal de você. E aí o Douglas responder pra mim assim: é mentira, ele não fala. Aí eu vou falar: tá, mas você... O Lessa fala pelas costas e você não sabe. Então como é que você tá falando que é mentira algo que você não sabe? Enfim, é complicado, mas o Alexander foi para as redes sociais negar, depois apagou, provavelmente viu repercussão e tal. Enfim. É isso. E só pra gente fechar aqui esse vídeo, vou falar um pouquinho sobre o Brasileirão, que começa nesse sábado. O Fluminense estreia contra o Red Bull Bragantino às 9 da noite no Maracanã. E, assim, o Fluminense se mostra favorito para esse jogo, né? Ontem, por exemplo, o Fluminense tomou o Fluminense ganhou, mas ontem o Bragantino tomou um 3-0 do Racing. Um sonoro 3-0 pela Sul-Americana. Vem de uma sequência aí onde os resultados do Red Bull dos últimos 7 jogos, ele só ganhou 2, sendo que esses 2 foram contra a Inter de Limeira, no Paulista, e contra o Coquimbo Unido. Os 2 jogando em Bragança Paulista, o Coquimbo pela Sul-Americana, Coquimbo Unido, que é do Chile. Assim, o Red Bull atravessa um momento extremamente complicado. E é a hora da gente, né, mesmo jogando ali no Maracanã, botar ali o time em campo e vencer, mostrar que esse favoritismo é real. Até dando uma olhada nas odds da KTO, o Fluminense paga 1,96, o Bragantino paga 4. Vou ser sincero, tá? O Fluminense é mais favorito que 1,96. Considerando que é muito pouco provável que o Fluminense poupe time, né? Poupe jogadores, já que no meio de semana tem jogo do Brasileirão também, né? Na terça pega o Bahia lá em Salvador. Se for pra poupar, provavelmente, se pouparem alguém, vão poupar contra o Bahia, né? Pra gerar o time. 1,96 é uma boa odd, tá? Se fosse você, dava uma olhadinha lá na KTO. Gosta de apostar, gosta ali de participar desse tipo de coisa. Às vezes você nem é tricolor e me assiste, faz seu cadastro na KTO e usa o cupom JORNADA. Eu sempre falo, aposte com responsabilidade e bota lá uma graninha na KTO que você pode perder. Pra deixar aquele jogo mais animado, você bota ali uma questão de mais gols no jogo, menos gols no jogo, enfim. Vou deixar aqui embaixo o cupom também JORNADA pra você ir lá. KTO.com é o site, é só pra maiores de 18 anos, tá? É isso então. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, tamo junto. Até a próxima, valeu!